Fala, capitalista! E aí, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre Magalu, uma das empresas brasileiras mais conceituadas do setor de varejo e o maior marketplace do país. E a gente vai fazer a nossa famosa análise multidimensional, ou seja, vamos analisar a Magalu a partir das 4 camadas mais importantes do mercado financeiro. E aí? Quer saber como é que isso funciona? Então assiste o vídeo até o final. E antes da gente começar, vamos lembrar que isso aqui não é uma recomendação nem uma indicação de investimento. É, na verdade, um estudo que eu trago a partir das minhas análises para te ajudar a entender melhor sobre o mercado financeiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui e comenta aqui embaixo qual empresa que você quer que a gente analise e estude aqui no canal. Então vamos começar entendendo um pouquinho mais sobre a história e a trajetória da Magalu. O Magazine Luiza começou no final dos anos 50 na cidade de Franca com o casal Luiza Trajano e Pellegrino Donato. Os dois compraram um comércio local e aos poucos foram expandindo seus negócios e abrindo lojas de departamento em várias cidades do interior de São Paulo. Na década de 90, a sobrinha da Luiza Trajano, também chamada de Luiza, assumiu a liderança da empresa e começou a estruturar o setor digital da Magalu e expandir cada vez mais o negócio com a aquisição de outras empresas. Em 2011, a Magalu abriu seu capital na bolsa e em 2016 começou a operar no marketplace. Foi nessa época que o Frederico Trajano, filho da Luiza, da atual Luiza, se tornou CEO do Magazine Luiza, cargo que ele ocupa desde então. E o Frederico foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento e aumento do faturamento da Magalu, que hoje é uma das lojas mais importantes do segmento de varejo, principalmente de móveis e eletrodomésticos. A sua história e consolidação no marketplace é bastante surpreendente, tanto que ela é considerada atualmente o maior marketplace do Brasil e o seu valor de mercado ultrapassa 91 bilhões de reais. A Magalu conseguiu transformar rapidamente os prejuízos que ela teve no início em lucros extremamente altos, como a gente vai ver daqui a pouco no gráfico. Em 2015 e 2016, ela subiu demais por conta de uma série de inovações que deram certo através da estruturação entre lojas físicas, e-commerce e o marketplace. E também essa alta aconteceu devido a uma percepção exagerada do papel do e-commerce, deixando a empresa hype. Olha, primeiro eu quero te explicar o que é um marketplace. Quem inventou essa história de marketplace foi a Amazon. E marketplace significa que, ao invés de eu comprar o produto, deixar ele no estoque e te vender, eu apenas intermedio a venda de uma empresa que fez o produto. Então, o meu lucro, a minha margem de lucro é muito maior, porque se eu compro um produto por R$1 e vendo por R$1,10, o meu lucro é 10%. Então vamos começar a nossa análise das 4 dimensões do mercado. A primeira delas é a dimensão fundamentalista, é a relação preço-valor, onde a gente estuda o balanço da empresa para saber qual é o seu valor e depois comparar com o preço em bolsa e saber se ela está barata ou cara. E eu tô aqui com o balanço do terceiro trimestre da Magalu, então vamos dar uma olhada nesse resultado. Legal, então a gente já está aqui no site do Fundamentos. Vou usar a visão antiga do site porque eu estou mais acostumado. Tem uma outra visão mais moderninha aí que você pode usar. Vamos começar com o PL, o preço por lucro. Olha, para que a empresa consiga te devolver em lucro aquilo que você pagou por ela, levariam 103 anos. 103 anos, então
ela precisa ter lucros crescentes para que valha a pena comprar. Porque se o lucro não crescer, você vai levar várias gerações para recuperar o seu dinheiro. Então, o mercado acredita que os lucros da Magalu vão crescer. Um outro indicador importante é o preço sobre o valor patrimonial, que é de 6,84. Olha, um marketplace não precisa ter muitas lojas, muito patrimônio, muito dinheiro, e é por isso que o preço sobre valor patrimonial é 6,87, bem mais alto do que a média do Ibovespa, que está hoje em dia na faixa de 1,7. Legal, vamos aproveitar e dar uma olhadinha um pouco mais de perto em como ficaram os resultados. Olha lá, a receita líquida da empresa no último trimestre foi 8.612, mas infelizmente o seu EBIT foi negativo de 278, quer dizer, a margem líquida é negativa, fazendo com que esse lucro líquido aqui de 143 milhões seja um lucro excepcional. Eles tiveram que arrumar um resultado em alguma outra atividade ou em algum outro lugar, porque a atividade principal que traz o EBIT é negativa. Então, no seu negócio de vendas, a Magalu perdeu dinheiro no último trimestre. Fora isso, vamos ver agora os pontos que foram destaque no balanço. As vendas totais da Magalu cresceram nesse trimestre 12% e cresceram nos últimos 2 anos 103%, atingindo 13,8 bilhões. O e-commerce continua crescendo e atingiu 22% das vendas da empresa, um crescimento nos últimos 2 anos de 204%, e é por isso que o mercado é tão animado e tão otimista com a empresa. O marketplace atingiu 3,5 bilhões em vendas, crescendo 67% no último trimestre, o que dá 310% nos últimos 2 anos, justificando ainda mais o otimismo dos analistas. O volume total em pagamentos da empresa cresceu 99% no último trimestre, atingindo 18,5 bilhões. O EBITDA ajustado, que é um pouquinho diferente do EBIT que a gente viu ali no Fundamentos, atingiu 351 milhões no terceiro trimestre de 2021, o que dá uma margem de 4,1%. Então, o EBITDA foi positivo, mas apenas 4,1%, fazendo então com que o lucro líquido fosse 143 milhões no terceiro trimestre de 2021, atingindo 143,5 milhões no terceiro trimestre, mas esse número ajustado é apenas 22,6 milhões, uma queda de 89,5% em relação aos 215,9 milhões registrados no mesmo período do ano passado. A posição de caixa líquido ajustado foi de 6,8 bilhões e a de caixa total ajustado foi de 9,1 bilhões. Além disso, um outro indicador adicional de fundamento da primeira dimensão que eu vou mostrar aqui para vocês e que eu não mostrei nenhuma vez até hoje é o preço-alvo de consenso dos analistas que a gente pega no Bloomberg. Que indicador que é esse? Esse indicador é o seguinte: a gente pega o preço-alvo de cada um dos analistas e faz uma espécie de média. Então, vamos olhar aqui esse indicador. Então, o preço-alvo da média dos analistas que acompanham, que cobrem a Magalu é 20,89. Como o papel agora está custando 11,48, está dizendo, pelo menos pelo Bloomberg, que o papel tem um retorno potencial de 82%. Então, um indicador interessante. Os analistas acham que o papel tem
bastante para subir. E a próxima camada do mercado é o timing, é o tempo. E para isso a gente usa análise técnica e também usa o Kairos. E é nessa camada que a gente consegue analisar as tendências da empresa, saber se é hora de comprar, se é hora de vender. Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico da Magalu e depois vamos ver o que o Kairos está dizendo sobre essa empresa. Muito bem, então olhando aqui o gráfico da Magalu, a gente se assusta um pouco, porque o papel subiu bastante em 2020 e aí começou a andar de lado e aí vem caindo desde o começo de 2001, chegando ao preço máximo de R$ 28,18 e agora estando cotado a cerca de R$ 11,00, 11,08. Então, uma queda de mais de 60%, sendo que o último dia, o último candle do papel foi uma enorme queda. O papel nesse dia, apenas nesse dia, caiu 18,32%. Por quê? Porque o mercado não gostou do balanço. Vocês viram aí, o lucro caiu bastante, chegando até a dar prejuízo na operação e o volume foi enorme. Então, a análise técnica, infelizmente para Magalu, mostra uma clara tendência de queda. Enquanto isso, o Kairos, o nosso software de inteligência autônoma, através da sua análise de fragilidades do mercado, através da análise da entropia, da energia acumulada, está dando um sinal de compra para a Magalu. Então, segundo o nosso software aqui, a Magalu tende mais a subir do que a cair. Muito interessante então, hein? Por enquanto, a gente está com sinais contrários. Algumas coisas, alguns indicadores são positivos para a Magalu, como é o caso do Kairos, mas outros, como o balanço e o gráfico, estão muito ruins. A terceira camada do mercado é a volatilidade. É aqui que a gente estuda, por exemplo, as opções de Magalu para entender qual estratégia é melhor montar a partir da volatilidade. Então, vamos analisar a volatilidade de Magalu e também ver como é que estão as minhas travas de alta com put de Magalu. Então olha lá, hein? A volatilidade de Magalu, o desvio padrão dela é 48,96. A volatilidade EWMA, que é uma espécie de volatilidade ponderada aí pelo tempo, a gente chama de alisamento exponencial, da Magalu está em 75%, número enorme, e a volatilidade implícita um pouco mais alta ainda, em 78% ao ano. E o IV Rank, que é um indicador que mostra o nível da volatilidade implícita, se a volatilidade implícita está alta com relação ao seu histórico, ao seu último ano, 52 semanas, está simplesmente em 100%. Então, se você quiser fazer alguma operação na Magalu, tem que ser uma venda de volatilidade ou pelo menos uma estratégia neutra de volatilidade, como por exemplo a compra do próprio papel, que não mexe muito com a volatilidade, uma venda de uma put, que é uma venda tradicional de volatilidade, uma borboleta, por exemplo, ou uma trava de alta com puts. Aliás, falando em trava de alta com puts, essa é a minha operação preferida. Eu venho fazendo travas de alta com put na Magalu e vamos ver o resultado, que deve estar sinistro, porque o papel caiu muito nos últimos dias e principalmente na última sexta-feira, dia 12 de novembro. Então, para ver as minhas estratégias de Magalu, eu venho em minhas estratégias aqui no Opilab e digito MGLU. Tem uma única operação de Magalu e ela está perdendo R$250, o que dá uma perda de R$126. Se eu pedir para olhar o payoff, veja que a trava de baixa tem uma proteção.
Se fosse só uma venda de put aqui, provavelmente eu estaria perdendo muito mais dinheiro. E a perda máxima é limitada em R$ 448. Então ainda bem que eu fiz uma trava de alta com put na Magalu, ao invés de comprar o papel a seco ou vender uma put em que eu poderia estar perdendo bem mais dinheiro. E por último, a quarta dimensão do mercado é a macroeconomia. É a maneira como os dados macroeconômicos influenciam no desempenho e na tendência da empresa. Olha, eu conversei com o Mário, o nosso analista da O2 Research, e ele me disse o seguinte: a Magalu tem uma dívida relativamente alta, mas de longo prazo. Empresas com dívida estão sofrendo bastante com a alta dos juros e com a inflação. E, como a gente viu no balanço, o consumo nas lojas físicas vem diminuindo bastante e isso está muito ligado com a inflação alta. Além disso, com a população mais endividada e com o desemprego, algumas compras de supérfluos, tipo uma TV nova, um celular, tendem a sofrer. O cara vai adiar a compra desses itens porque ele está muito inseguro com relação ao futuro. Mas uma coisa é fato, a Magalu reverteu um quadro de prejuízo em 2015 para virar uma empresa lucrativa, aumentando bem a sua receita. Então esse cenário pessimista de aumento de juros e de inflação não é uma boa notícia para as empresas de varejo, fazendo com que não só ela, mas várias outras tenham caído bastante, mostrando também que esse cenário impactando muito os resultados da empresa, fazendo com que pelo menos na análise das 4 camadas tenham mais sinais negativos do que sinais positivos para Magalu. Mas você vai analisar cada um desses sinais e vai tirar as suas próprias conclusões. E aí, capitalista, você tem Magalu na sua carteira? O que você acha dessa empresa? Comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal. Se você quiser saber mais sobre como fazer renda extra no mercado financeiro, se inscreve no link que está aparecendo aqui na tela e também na descrição. Um grande abraço e tudo de bom!